Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Existe um espaço para todos nós. O braço do nosso Abba. Glória a Deus. Esse mesmo Espírito, com esse mesmo clima de adoração, olhe para o alto essa noite. Olhe para o seu coração também. Identifique o que está nesse momento servindo como âncora desse mundo, para que você não mergulhe no sobrenatural. E apresente para Deus essa noite, enquanto aqui está esse louvor. Você tem esse fogo ainda aí aceso.
Senhor essa noite. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Doce, não doce, alvo, fundo, profundo é o seu amor. Doce, não doce, alvo, não alvo, fundo, profundo é o seu amor. E o fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Amém, queridos? Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus também. Amém? Que bênção estarmos aqui nessa terça-feira e com um coração muito desejoso, né? Mais uma vez de poder primeiramente cultuar a Deus, né? E sempre Ele faz isso, né? Ele nos surpreende com suas bênçãos, mas o principal propósito é cultuar, né? Não dizer o quanto Ele é especial, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é tudo para nós. Que bênção estarmos aqui, que bênção que você está aqui também. Amém, queridos? Nós estamos assim, hoje nós vamos utilizar esse parte aqui do mês, a última terça-feira de fevereiro, e nós iremos utilizar dessa terça-feira aqui para finalizarmos nosso estudo aí, com um parecer assim, bem positivo, né, por tudo que houve aí, que aconteceu no decorrer de todo o mês de janeiro, agora no mês de fevereiro também, dentro da nossa imersão, a Visão Reformada. Foi uma imersão com muito sucesso. Eu sou muito grato a Deus pela maneira em que Ele se manifestou no meio da igreja, fazendo com que os irmãos entendessem, né? Existem muitas complexidades assim dentro de ensinos bíblicos, teológicos, mas pela graça do Senhor nós temos sido alcançados, né, aqui com a sua compaixão, e os irmãos têm tido esse entendimento. Que bênção, né? Então a nossa imersão, a Visão Reformada, foi um sucesso, tá? Nós passamos aí pelos principais pontos dessa visão, deixando claro para os irmãos aqui pontos de vista relacionados à questão reformada, em contrapartida com o que nós somos, porque nós somos pentecostais. E de uns anos para cá, algumas igrejas pentecostais começaram então a aderir à visão reformada, principalmente pastores com mais responsabilidade assim diante do seu rebanho, preocupados com o que estava acontecendo ao seu redor, no meio pentecostal. Então, nós deixamos muito claro aqui que nós continuamos assim com muito fervor, muito fogo santo do Espírito Santo. Nós não queremos perder isso, mas toda a cultura folclórica pentecostal, nós estamos bem longe dela. Não é que nós estamos nos afastando, nós estamos longe. Nós não queremos envolvimento com a cultura pentecostal. Toda aquela loucura que acontece, né, em momentos de cultos pentecostais, nós estamos distantes. Pastor, quer dizer que nós não somos mais do fogo, nós não somos. O pentecostalismo, raiz, tem nada a ver com essas loucuras aí, essas esquisitices que acontecem aí, tá bom? E nós continuamos sendo pentecostais, com muita autoridade, coragem, autonomia, trazendo uma palavra
dos céus, da parte de Deus, dentro das suas escrituras sagradas, é claro, na sua ortodoxia, mas colocando no coração. Então, sempre peço isso para os obreiros que têm vindo aqui, as garoas, os homens, as mulheres que têm sido chamados pelo Senhor para expor sua palavra, de que precisa colocar no coração. Ou seja, o fogo, tem que ter aquele fogo mesmo, entusiasmo, desejo. As pessoas precisam ver que você crê no que você está falando aqui. Existe uma verdade, você está transmitindo verdade. Isso aqui, dentro do movimento pentecostal, isso aqui é algo de muito valor. Tá? Mas toda cultura folclórica, estamos longe, mas bem longe, não queremos negócio com cultura folclórica pentecostal. Amém? Então é essa a visão reformada, é uma visão mais aguçada, mais bíblica, mais palpável, mais pavimentada, mais bem construída das Escrituras Sagradas, por onde nós caminhamos. Isso tem sido bênção para os irmãos, né? Para alguns têm tido contato assim, tiveram contato pela primeira vez, mas com o decorrer do tempo, você lendo as Escrituras Sagradas, você percebe de que de fato nós não temos para onde correr. As Escrituras Sagradas, elas nos cercam com essas informações. Isso é bênção. Nós estamos aqui nos tornar mais felizes ainda, né? Sabendo de que o Senhor tem dado todas essas bênçãos, nós enxergamos a sua soberania de maneira mais visível, então nós corremos com mais força para estar em seus braços aí, acreditando de que somente nele nós teremos a segurança devida, o livramento devido no Senhor, tá bom? Os nossos esforços aqui, eles são bíblicos, eles são todos eles genuinamente bíblicos, estão aqui, mas eles não cooperam em nada, tudo é o Senhor. Amém? E aí, essa aqui foi o principal tema do nosso assunto dentro da visão reformada. E aí nós demos aí uma escalada para a escatologia, que é um assunto que os irmãos, eles volta e meia fazem muitas perguntas, né, com relação não só aqui da igreja, né? Existe uma curiosidade no meio da população em geral, não somente crentes evangélicos. O mundo, ele tem essa curiosidade, né? De saber como é que são as coisas futuras aí, como é que as coisas vão se findar. As escrituras, elas falam sobre o início e sobre o fim de tudo. E nós temos que ter cuidado, porque os ensinamentos que muitas vezes nós temos e acreditamos ser eles o correto, foram aqueles que mais uma vez foram nos passados inconscientemente, né? Foram passadas informações assim, algumas deram muito subjetiva, outras da teologia popular. Nós aprendemos aqui de que existem níveis de teologia, né? Existe teologia que pessoa que nunca meteu o pé na igreja, ela tem entendimento dessa teologia, chamada teologia popular, teologia geral. Por exemplo, se você chegar em um ambiente, você chegar em um bar, chega em um bar, só tem bêbado lá, Paulo, você traz um assunto sobre vida de Cristo, a segunda vida de Cristo, eles lá vão dar o ponto de vista deles sobre como é que eles acham que sucederá essa vida. Eles vão se utilizar de algumas coisas que eles de certa forma ouviram, inconscientemente, e chegarem a uma conclusão. Então é um tipo, porque a teologia é um estudo sobre Deus. Então, quando a teologia geral aí, com pessoas que não têm tanta firmeza, nem tanto estudo nas Escrituras Sagradas, mas eles têm um ponto de vista, porque ou aprenderam de seus pais, né, apesar de nunca ler na Bíblia, com preocupação, mas aprenderam, o pai falou para ele, a mãe, ou em algum momento alguém falou sobre determinado assunto da Bíblia, e aquilo ali ficou na mente dele, relacionado a Deus. Ele crê em Deus, ele acredita que existe um ser soberano, poderoso, detentor de todo esse universo, e ele tem um ponto de vista com relação a este Deus, que muitas vezes foge até das Escrituras, mas é um ponto de vista dele, sobre Deus. Então isso é um tipo de teologia. Existem níveis de teologia, até a teologia mais acadêmica, né, que é onde existem doutores, aí, os chamados estudiosos. Passaram muito, nós citamos muito daqueles que não estão mais no nosso meio, né?
os mais renomados são os pais da igreja, mas hoje ainda existem muitos estudiosos aí, ainda vivos, que se debruçam e se dedicam a vida somente a estudo das Escrituras Sagradas e comentam. Eles tecem comentários sérios, exegéticos, sobre pontos de vista de seus estudos, né, sobre as Escrituras Sagradas. Então, são teólogos acadêmicos. E existe a teologia de quem estuda porque tem uma igreja, um pastor que estuda porque tem uma igreja e tem preocupação com essa igreja de não estar transmitindo, ou um líder que tem a oportunidade de ensinar outros e tem preocupação de não estar passando balela, tem um cuidado de estar passando aquilo que de fato as Escrituras pedem, e ele vai estudar. É um tipo de teologia também, é uma teologia mais congregacional. Então, essa pessoa não deixa de ser um teólogo. Você percebe que tem níveis de teólogos? Então, você é um teólogo. Paulo Henrique é um teólogo, a Fernanda é uma teóloga. A pergunta é, que tipo de teólogo você é? Tiago? Tu é um teólogo. Tu estuda as Escrituras Sagradas? Tu tem interesse sobre o conhecimento de Deus? Então você é um teólogo. Então aquela ideia passada de, normalmente, principalmente quem era pastor, né? Mas você fez teologia? Lembra que tinha uma espécie de preconceito e tal? A resposta seria sim. Você é um teólogo? Sim. Só que existe um nível. É claro que a teologia que nós temos aqui, desde o pastor até o mais novo membro aqui, não se compara com teologia de pessoas que são academicamente mais preparadas, mas são teologias. Amém? Então, eu estou deixando claro aqui para vocês que esses ensinamentos que nós estamos passando aqui é tentando quebrar todo tipo de ensino inconsciente que recebemos aqui, relacionado a esse assunto, em especial a escatologia, que é o assunto sobre as últimas coisas, tá bom? Queridos, só lembrando os irmãos que sexta-feira agora nós daremos início aqui o nosso segundo seminário Transtornadores das Trevas, e aí os convites vão estar aqui sexta-feira, tá? Os convites, quem trouxer convidado vai pegar o convite aqui sexta-feira. Trouxe convidado, pegou o convite aqui, aquele esquema que já foi passado para vocês aí. Esquema no bom sentido, né? No esquema do lado mais sombrio da palavra, tá bom? Então todos estarão aqui presentes, convidem pessoas, será uma bênção, sexta, sábado e domingo, sexta-feira, 7 horas, tá bom? 19 horas. Não é 19h30, 19 horas iremos iniciar os trabalhos aqui. O Senhor vai operar, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Isso aqui não é de hoje não, né? Algo vai estar trazendo. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Na terça-feira passada nós falamos sobre... Falamos sobre o que na terça-feira passada? Não, mas sobre qual assunto da escatologia? São vários assuntos da escatologia, né? Sobre qual? Grande tribulação. Nós demos uma pincelada sobre a grande tribulação, deixamos os irmãos aqui biblicamente bem orientados em relação à grande tribulação, no começo dela, como sucederá. Jesus, ele teceu o comentário sobre. Jesus foi cirúrgico ao falar da grande tribulação. E ele deu detalhes, foram riquezas de detalhes, né? Citou o Daniel, nós fomos lá no livro de Daniel, você lembra? Falamos sobre as 70 semanas de Daniel, porque está incluso dentro da explicação de Jesus sobre essa tribulação, está incluso também o texto de Daniel lá. E aí nós aprendemos como é que é aplicado esse texto de Daniel, e um dos pontos áureos para o despontar da grande tribulação está lá em Daniel. Então nós lemos lá em Daniel a 70ª semana, né? Nós ainda não estamos nela. Talvez, com certeza, estamos muito próximos da 70ª semana. A 70ª semana é a chamada de grande tribulação também. A grande tribulação é o sofrimento de Jacó, e a 70ª semana de Daniel também é, dentro da teologia, é a mesma coisa de tribulação, tá? Então, nós vamos hoje falar sobre o arrebatamento da igreja. Queridos, antes de falar sobre o arrebatamento da igreja, que é o outro ponto aqui importante dentro da escatologia, eu queria passar para os irmãos aqui algo que já
Já vieram umas 3 pessoas conversar comigo a respeito desse assunto aqui, e eu tive ele assim por digno de trazer para os irmãos aqui, né, sobre esse assunto que está rolando muito na internet, em bastidores aí. E o que ocorre? Né? Eu sou pastor da Igreja Pentecostal Rio Novo. Existem igrejas que nós respeitamos, que nós honramos, tem toda a nossa simpatia. Existem outras aí que nós deixamos bem claro aqui de que não há respeito nosso nenhum por essas igrejas. Os irmãos são sabedores de que nós somos uma igreja que, apesar de sermos pequena, somos uma igreja que, no meio dessa multidão de denominações aí, somos uma igreja que passa, de certa forma, até desapercebida, né? Mas nós temos identidade. Nós não caminhamos de maneira alguma por moda de momento, o que a igreja tal, por mais famosa que seja, está fazendo. A igreja tal está fazendo esse movimento, então nós vamos seguir eles. Né? Nós temos aqui uma esteira, a IPVN, ela tem uma esteira própria. Ela caminha pela esteira que o Senhor, pela sua misericórdia, tem dado a nós, e nós temos caminhado. Tudo o que nós temos feito aqui, temos feito pela misericórdia de Deus, e graças a Deus temos tido resultado. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque nos últimos dias, esse assunto não é um assunto novo. Esse assunto é um assunto antigo, muito antigo já. Muito provavelmente foi uma briga da Assembleia de Deus, que é uma igreja que tem muito nosso respeito, mas que nós nada temos a ver com a Assembleia de Deus. Então fique bem claro para os irmãos, tá bom? Tem o nosso respeito, nós prestamos continência para a Assembleia de Deus. Nós dizemos aqui que a IPVN é filha da Assembleia de Deus, porque somos mesmo. Os pastores que iniciaram esse trabalho aqui, todos eles saíram da Assembleia de Deus. Muitos membros que estão aqui saíram da Assembleia de Deus, e amém. Mas existe uma esteira nossa aqui. Então, a Assembleia de Deus, a IDPB, que é uma igreja também que nós respeitamos muito, os irmãos sabem muito bem que nós temos uma afinidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Claudinei, que é o vice-presidente da Assembleia. Assim, por um tempo ele me instruiu muito, eu sou muito grato pela vida do pastor Claudinei, mas nós temos uma esteira aqui. Não é o que a igreja IDPB faz, o dita a regra, que nós temos que obrigatoriamente. Nós somos muito gratos às igrejas históricas, que nos ajudam muito, presbiterianas, batistas, das convenções, igrejas congregacionais, mas nós não caminhamos na esteira deles. Irmãos, estão entendendo? Para que quando igrejas fizerem movimentos, nós entendemos que nós não somos obrigados a caminhar por eles, a não ser que sejam movimentos bíblicos, aí amém. De evangelização, de ir contra alguma posição de algo que tente ir contra princípios de família, de moral, de conduta, amém. Mas o que tem acontecido nos últimos dias aí é uma briga da Assembleia de Deus com o Ministério Voz da Verdade. Isso aqui é claro, tá? Está muito claro para que todos vejam que existe. E a igreja, pelo que eu entendo, a igreja, a Assembleia de Deus, ela quer mostrar força para o Ministério Voz da Verdade. Ela quer mostrar que ela consegue calar eles. O Ministério Voz da Verdade, na pessoa do pastor Carlos Moisés, é uma igreja unicista. Só que esse unicismo da igreja Voz da Verdade não é o unicismo de muitas denominações que são consideradas seitas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles são unicistas. E o unicismo da Testemunha de Jeová é o mesmo unicismo que Ari propôs lá no Concílio de Nicéia, no século II, século III. Se desvinculando totalmente da divindade de Cristo e tal, dando a ele títulos e tal, que diminuem como um Deus menor, como um ser menor. Então, esse é o tipo de unicismo que a igreja, as igrejas consideradas igrejas, Testemunho de Jeová, que são seitas.
Também dizem que existe só um, que está lá o nome que foi dado a Moisés. Nós lemos até no domingo passado sobre a apresentação de Deus a Moisés, eu sou, né? É o nome hebraico dele. E Jesus não tem esse nome. E as escrituras dizem que provam que tem. Não é hebraico, porque o Novo Testamento é em grego. O nome Senhor, quando aparece dado a Jesus, é Kyrios, que é o mesmo nome para Jeová em hebraico. O ponto não é esse. O que a igreja Voz da Verdade, a pessoa do pastor Carlos Moisés, crê é que Jesus é Deus, que possui a plenitude como todos nós cremos, que Jesus é Deus, possui a plenitude de toda a divindade dele. O Espírito Santo é Deus eterno, o Deus Pai é Deus eterno e tal. A dificuldade deles é exatamente a dificuldade de todos nós. A diferença é que muitos de nós aqui, eu creio na Trindade. A parte mais complexa da teologia é a explicação da Trindade. Eu não tenho dúvida de que todos nós aqui temos dificuldade de maneira plena entendermos a Trindade, como funciona, mas eu creio que ele existe. Não são três deuses, é um Deus agindo em três pessoas. Um dia que eu for trazer esse assunto para cá, eu vou me esforçar para entregar a melhor aula possível, mas eu tenho certeza que eu já estou consciente de quando eu acabar de entregar a aula, vão ter pessoas que, pastor, eu não entendi, continuaram entendendo, porque assim, é um assunto mais complexo mesmo da teologia, né? E diferente do arianismo, das igrejas de testemunho de Jeová, a dificuldade deles é que eles creem em Jesus, eles não dizem que Jesus não é Deus, a internet está mentindo. Alguns assembleantes estão mentindo. Eles nunca falaram que Jesus não é Deus. Eles creem que Jesus é Deus. Inclusive os louvores dele, que está rolando nas entrevistas, é que o Jesus que eles creem não é o mesmo Jesus que nós cremos. É mentira. Nós não podemos ir nessa vibe. Quando é algo sério que a gente entende que tem como entrar, se enganjar e lutar, a gente vai. Agora uma briguinha que igreja e denominações estão fazendo, querendo mostrar força uma outra, nós estamos bem longe. Por que eu estou trazendo isso? Porque eles estão falando, divulgando, estão trazendo para as escolas dominicais dele, tentando divulgar o máximo possível para que as igrejas não cantem mais os hinos da Voz da Verdade. Não é nossa, nós não estamos nessa vibe aí, tá bom? Paulo Henrique, Paulo que estão aqui, se tiver mais, nós não estamos caminhando nessa vibe aí. Nós estamos muito distantes dessa briguinha aí, igreja querendo mostrar quem tem mais força, quem tem menos. Vocês entendem? Isso aqui é até reino contra reino, né? O Ministério Voz da Verdade é um ministério antigo, desde a década de 70 eles estão aqui, falando sobre Jesus e tal, com dificuldades que todos, o que a Assembleia de Deus mais tem é escândalo. Igreja Deus é Amor tem também. As igrejas consideradas grandes, igreja universal, tem escândalo ou não tem? Pessoas que estão live. Então, o homem fazendo a obra do Senhor sempre vai ter pontos ali que a gente vai discordar e tal, mas a gente não pode mexer em essência, tá? Então, nós não vamos caminhar para, se você tem ouvido isso, e aí, pastor, a nossa resposta é, nós não nos entraremos nessa briguinha, tá? Então a igreja vai cantar os hinos aqui que são bênçãos, então, aliás, o cantor, quem me conhece sabe, o cantor que eu mais gosto dos louvores dele é o Thales. É um camarada que, eu acho que o pastor Carlos Moisés não pega nem a fichinha, né? Para loucura que ele já fez, né? Praticamente foi um novo convertido que deu certo. Mas um homem que ele tem algo, é nítido perceber de que as inspirações para os louvores é algo que toca bastante, né? O Senhor. Aí a vida dele, os pontos com relação a conduta, a moral, enquanto cristão, não estou falando de ele levar uma vida de devação, enquanto cristão, eu discordo de muitos pontos aí. Eu entendo que o Thales deveria ser melhor em determinados pontos da vida dele, né? Enquanto cristão. Mas ele é um homem de Deus, com falhas, cometeu falhas aí, já foi, como dá o nome na internet? Cancelado, né? Já foi cancelado.
né? E o que está acontecendo aí, essa briguinha de internet aí, de assim, tá, isso é coisinha, não tem quando dois filhos estão brigando, vamos dizer para a mãe qual é o motivo? Não, porque o fulano me chamou de feio, aí a mãe não dá nem trela, né? Dá aquele, chama atenção ali, só para o outro, né? Dá a entender de que ela ouviu o parecer de quem trouxe ela. Mas essa briguinha aí é briguinha, tá? É briguinha de igreja, uma igreja forte, grande, centenária, uma igreja que tem nosso respeito, mas nesse ponto aí não tem nosso apoio, não. Nós não vamos apoiar, não, porque não tem o porquê. Tá só esse ponto aqui para que os irmãos, porque já vieram foi 4 falar sobre esse assunto aqui. E aí, vamos cancelar os hinos da voz? Para quê? Qual o propósito? Isso aí é antigo já. Esse posicionamento deles é antigo. E nós não vamos caminhar por esse caminho aí. E não acreditem em muitas coisas que falam na internet sobre o que eles falam. Não falam, nunca falaram isso. Eles nunca falaram que Jesus não é Deus. Nunca eles falaram. Pelo contrário. Eles assumem que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. O problema é que eles não entendem como é que funciona a Trindade hipostásis, né? Que é a essência de Deus nas 3 pessoas. Eles têm dificuldade de entender isso aí. Então eles creem em um Deus apenas. Os 3 são Deus, mais ou menos nós temos, só que a dificuldade dele é nas pessoas. 3 pessoas não entendem isso aí. Amém? Vamos lá então. Vamos aqui para o arrebatamento da igreja. Os irmãos entenderam, né? O arrebatamento da igreja. Vamos, passa aí, João. É um assunto importante, diz respeito a nós, né? Nós aguardamos esse evento. Vamos falar o ciclo da escatologia, para que os irmãos entendam. A escatologia ela trabalha assim, nos dias atuais, é o dia que estamos vivendo aqui, né? Tempo presente, com todo aquilo que o Senhor deixou para que nós estivéssemos atentos a esses sinais aqui, né? Guerras, rumores de guerra, fome, aumento de iniquidade, falsa religiosidade, propagação do Evangelho, né? Propagação do Evangelho. E 2, mais um ciclo da escatologia, a grande tribulação. Essa grande tribulação, eu coloquei a sequência aí, dias atuais, grande tribulação, esse ponto de vista aí, é o ponto de vista dos pós-tribulacionistas, tá bom? De que a igreja será arrebatada depois da tribulação. Então, considere como esse ponto aí, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, são apenas pontos de vista. Ninguém pode apontar, não, fulano está errado porque crê. São só pontos de vista, porque a Bíblia, de certa forma, ela dá munição para todos os 3. Ela municia. Mas o importante é que os 3 creem na tribulação e creem no arrebatamento, que é o principal, o ponto principal. Então, a grande tribulação é o período profetizado na Bíblia, então, sofrimento intenso, tudo aquilo que fala em Mateus, fala em Marcos e fala em Lucas sobre essa grande tribulação aqui. O outro ciclo é o arrebatamento da igreja, né? O encontro dos salvos com Cristo. Mais um ponto aí, segunda vida de Cristo, depois da terceira, né? Então, os dias atuais, grande tribulação, arrebatamento da igreja, segunda vida de Cristo. Entenda, essa sequência é importante que vocês entendam. Quarto, o quinto, o reino milenar. Apocalipse fala sobre o reino milenar, é um período de 1000 anos, né? Então tem alguns que creem que esses 1000 anos já estão se contabilizando desde que Cristo veio, então está contando já, né? E outros não, só quando Cristo vier mesmo, que vier aqui e reinar com a sua igreja eleita, e aí a partir daí começa os 1000 anos. Mas todos creem que existe essa ideia de milenar. Juízo final. Todos os ímpios serão julgados diante do trono branco, tá? O juízo final, né? Que é o grande trono branco. A eternidade, aí que vem a eternidade. Não estão ligados? Você já tinha se atentado para isso? Que não é assim, existe uma sequência. A Bíblia ela entrega para nós uma sequência na escatologia.
a eternidade, ela é a última. É a sétima, né? Que é dentro do novo céu e nova terra. Tá? O que tem mais aí? Isso, arrebatamento segundo Paulo. Então, os irmãos, depois a Gema vai colocar no grupo lá para que os irmãos peguem essas informações. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, segundo Paulo. Coloca aí para a gente esse versículo aí. Só um detalhezinho. Tá? Inclusive foi colocado aqui embaixo. Era para ter colocado um ponto de interrogação bem aqui. Será que não abrir e fechar de olhos? Vai, coloca aí. O capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, que é uma informação preciosa de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, tá? O assunto de escatologia, de todas as informações que nós vamos falar, é um assunto bem extenso. Nós estamos aqui da maneira mais sucinta possível, tentando trazer assuntos complexos em 40 minutos e tal. Então é muito complexo, tá bom? Então nós tentaremos ser o mais sucinto possível aqui e objetivo. Eis que eu digo um mistério. Entenda que o mistério das Escrituras Sagradas, o mistério para os apóstolos, não era um mistério que muitos dizem que tem um mistério, não. Agora não, isso é mistério. O mistério das Escrituras Sagradas era um segredo que para os antigos não havia sido revelado. E os apóstolos, o principal objetivo dos apóstolos das Escrituras Sagradas era tirar das Escrituras esses mistérios que foi trazido a ele, era dado aos apóstolos e os apóstolos entregaram para a igreja. Por isso a importância dos apóstolos, os apóstolos do primeiro século. Então ele tinha um mistério. Ele vai dizer o mistério que ele havia descoberto através de leitura, através de muito estudo. Nem todos dormiremos. Esse dormir aí não está ligado ao sono da alma, como muitos dizem, não. Tá? A alma não dorme, não. Não existe alma dormindo nas Escrituras. Daqui a pouco nós vamos dar uma observada aí, que essa ideia de alma dormir é uma ideia dada aí, mais uma vez, de maneira inconsciente, nós acabamos aceitando. Né? Ele está dizendo de uma maneira semântica dele falar sobre a morte. Nem todos vão morrer, está querendo dizer. Né? Mas todos seremos transformados. Ou seja, ele está dizendo, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Outro versículo. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última. Esse versículo aqui, ele dá munição para os pós-tribulacionistas. Porque a última trombeta citada em Apocalipse é na grande tribulação. E Paulo está dizendo que ao som dessa última trombeta, os mortos ressuscitarão. Então, ao som dessa última trombeta, os mortos irão ressuscitar, até aí tudo bem, passa aí. E no corpo incorruptível e tal, pois é necessário que o corruptível seja visto de incorruptibilidade e o que é mortal seja visto de imortalidade. O 4. Quando, porém, o que é corruptível seja vestido de incorruptibilidade, o que é mortal seja vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. E ele cita, Paulo cita de que os mortos ressuscitarão primeiro. E ele diz que Paulo acreditava de que ele estaria vivo, de que a vida de Cristo aconteceria com ele em vida ainda. É claro, todos nós acreditamos assim, né? Então, quando formos falar sobre o retorno de Cristo, nós acreditamos que estaremos em vida ainda. A maneira mais lúcida de falar é assim, né? Então, Paulo diz que eles, em vida, seriam, então, em seguida também transformados. Então, dá a entender de que esse arrebatamento seria, essa transformação seria depois da grande tribulação, após a última trombeta, como eu cito aí. Só para que os irmãos entendam.
O arrebatamento da igreja, ele não será, em momento algum, as escrituras, elas de certa forma até incentivam de que ele será secreto, como muitos falam. O arrebatamento da igreja não será secreto. Inclusive a frase que foi colocada lá, que será um abrir e fechar de olhos, não é arrebatamento, não. O abrir e fechar de olhos é a transformação. Volta lá. Volta o versículo 51. Olha só. Aí. Não, 52, desculpa, 52. Em um momento, um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, os mortos, ele fala no versículo 51 sobre a transformação, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão corruptível, né? De uma forma corruptível. O abrir e fechar de olhos aqui, que é um átomo. Esse termo aqui em grego é um átomo. Um átomo, o A significa não, e tomo significa divisível, ou seja, não pode ser dividido. O tempo não consegue dividir esse momento aqui. É indivisível pelo tempo que nós conhecemos aqui. Será algo muito rápido. Só que não é o arrebatamento, é a transformação. O nosso corpo será transformado. Os mortos, eles irão nos preceder. Acontecerá primeiro com eles. Não é o arrebatamento. Aí é a transformação dos corpos. É diferente. Se você ler o contexto, se você voltar nos versículos anteriores, Paulo vai estar falando sobre como é que se daria o corpo na eternidade. Paulo então vai começar a tecer comentários sobre semente que cai e morre, quando nasce, o resultado, né, do nascimento dessa semente que morreu não é igual à semente que caiu. E ele vai dando munição lá. E ele vai falar sobre a transformação do corpo. O arrebatamento da igreja, a Bíblia ela não dá nenhuma fonte para dizer como será. Só que existe arrebatamento nas Escrituras Sagradas. Atos, coloca aí, Atos capítulo 1, versículo 9. A Bíblia cita arrebatamentos. Nós acabamos acreditando nisso, nessa ideia do arrebatamento secreto. Margaret Thatcher foi quem trouxe essa ideia, né? E fez muitos livros aí, tipo, como é o nome daquele filme lá? Deixados para Trás. Tem vários livros desse filme aí, vários livros, né? A ideia de pessoas serem arrebatadas, né? E aí fica só a camisa, né? Só a roupa. Então dá a entender de que a nossa roupa não será arrebatada. Só fica calça, fica camisa. As crianças, né, vai tudo embora, fica só as fraldas das crianças, né, na maternidade. Elas são arrebatadas também. Assim, ninguém vê. Tuf! Aí o camarada no avião, né? Aí de uma hora para outra some o piloto, aí o avião cai. Se tudo é fruto da imaginação. Não tem problema nenhum pessoas pensarem assim. Tem problema pensar assim? Tem algum problema a pessoa pensar assim? Tem, mas não pode dizer que a Bíblia respalda esse pensamento. Não respalda. Olha esse arrebatamento aqui. Ó. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Quem está falando de quem aqui? Jesus foi arrebatado. Enquanto eles olhavam, quem olhava? Os discípulos de Jesus estavam. Eles viram o arrebatamento, a ascensão de Jesus aos céus, ela foi vista pelos apóstolos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Outro arrebatamento. Nós estamos dando esses exemplos aqui para dizer que arrebatamentos na Bíblia, eles foram vistos. Mas nós não estamos dizendo que o arrebatamento da igreja será visto. Nós estamos apenas dizendo que há essa ideia, que mais uma vez, com certeza a maioria aqui, de certa forma, cria, foi por causa dos deixados para trás. Não por causa das Escrituras Sagradas. Olha aí. Elias disse, o seu pedido é difícil demais e tal, aquela história de Elias, por exemplo. Versículo 11.
Versículo 11. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por um cavalo, e o fogo o separou. Elias subiu aos céus em um redemoinho. Elias subiu aos céus, Elias foi arrebatado. Versículo 12. Quando viu isso, quem foi que viu isso? Ele viu. Eliseu viu o arrebatamento dele. Ele olhou e ele citou aquela frase, né? Carros e cavaleiros de Israel e tal. Era dando a honra, né, ao seu senhor Eliseu, lá, que valia ter um exército assim. Mais ou menos uma das interpretações dessa fala de Eliseu para o seu senhor Elias. Então, o arrebatamento de Jesus, o arrebatamento de Elias aqui, ele foi visto, né? As pessoas viram. Então, o arrebatamento da igreja se dará em um momento em que, com certeza, né? Um momento em que, com certeza, as coisas estarão acontecendo para se degringolar para a grande tribulação, na ideia dos pré-tribulacionistas, ou quando a volta do nosso Senhor Jesus, a segunda vinda dele, já estiver próximo ali da grande tribulação, para os pós-tribulacionistas. Então será nesse momento que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Até aqui alguma pergunta? Nenhuma pergunta sobre o arrebatamento da igreja? Era assim que tu cria, Reginaldo? Não abrir piscar de olhos o arrebatamento da igreja? É? Baseado em quê? Baseado no deixado para trás. É baseado no deixado para trás, não, né? A novela de Macedo, Apocalipse. A novela de Macedo? Já tem Apocalipse, já? Rapaz. A novela da Edir Macedo ele tinha que colocar como personagem principal o Pablo Marçal. Encontrar o Pablo Marçal faz sentido. Então, o arrebatamento aqui, vamos botar lá no slide lá, para que os irmãos entendam. O arrebatamento segundo a ideia de Paulo, a visão de Paulo, né? Isso aqui é a transformação do corpo. Então, o nosso corpo, ele tem uma ênfase muito grande nessa ideia de arrebatamento. Presta atenção aqui. Coloca no slide. Pode fazer. Pode colocar o slide. Vai. Sobre o versículo 31 lá do Coríntios 15, Sim. Coríntios 15. Que sentido aí? Fala sobre os que dormem. E lá em 1 Tessalonicenses 4 fala também. Paulo, portanto, sobre os que dormem. E foi o que eu vejo também aqui. Dorme não quer dizer, não é uma alusão que as almas não estão no sono, né? Mas em que sentido é essa palavra? Estão mortos. Hã? Estão mortos. É uma maneira semântica de falar da morte. Inclusive a definição desse termo, dormir, em grego é morte. Não é sono da alma, não é morte. É uma maneira mais branda dele falar de morte, entendeu? Então, é um termo linguístico de Paulo. É morte, tá bom? Esse termo dormir é morte. Os que dormiram e tal, os que morreram. Passa aí. Se é não abrir e fechar de olho, então os irmãos já sabem que abrir e fechar de olho é o quê? É a transformação do nosso corpo. Nosso corpo será transformado. Esse corpo aqui, ó, que é corruptível. O termo corruptível também é legal. O termo corruptível em grego, quando a gente fala corruptibilidade, a gente lembra logo, associa logo a um senador, né? Um político, corrupção. Só que esse termo aqui, de 1 Coríntios 15, falando sobre corruptibilidade, ele está falando sobre a deteriorização do nosso corpo. O corpo se deteriorizar. E nós receberemos um corpo que não mais irá passar pela decomposição. O corpo não irá mais se decompor. É esse o sentido. Não é sentido de devassidão, não é esse sentido. O corpo que nós iremos receber
nessa transformação, será um corpo que não irá mais se deteriorar. Os irmãos entenderam? Esse é o corpo, segundo Paulo fala lá, que será no abrir e fechar. Essa transformação não acontecerá assim. Vai começar a brilhar o teu corpo, vai começar a brilhar. Não estou sentindo um negócio, parece que estou começando a ser transformado. É assim, ó, um ato, abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E então nos encontraremos no Senhor. Um tipo de arrebatamento. Esse encontro com o Senhor que ele fala, ele dá continuidade falando de encontrar com o Senhor, é o arrebatamento. Tá bom? Mas nós não sabemos como será. Se as pessoas vão. Eu tendo a acreditar de que as pessoas vão ver. Qual o propósito das pessoas não ver? Por que é que Jesus teria que esconder? Os ímpios precisam ver. Até porque eles vão pegar muita. A vida de Cristo, a segunda vida de Cristo, vai ser para dar peia mesmo. Ele vai dar muita peia. Ele vai vir como alguém com a espada nas mãos. O nível de cólera vai estar no limite. Ele vai vir com roupas manchadas, como alguém que veio de pisar lagarto. Ele não vai vir com aquela carinha, segundo Apocalipse, e segundo alguns textos de Jesus, vai vir como um rei para descer a lenha mesmo. Os ímpios vão ver, vão se esconder, as pessoas vão se martirizar, jogar pedra sobre si, tentar morrer. É peia. É assim que Jesus vai vir, a segunda vinda dele. Então essa parte aqui de dicotomia, tricotomia, ela é importante para que os irmãos entendam. A dicotomia e a tricotomia é a crença nessas duas definições. A dicotomia é corpo, alma, barra espírito. Ou seja, a alma e o espírito são a mesma coisa. A dicotomia. O corpo é a matéria, a alma e o espírito são a mesma coisa. Então existem teólogos que creem na dicotomia e existem teólogos que creem na tricotomia, que são três coisas distintas. A alma é uma, o corpo é outra, o espírito é outra. Para a dicotomia existe o corpo e a alma e o espírito é a mesma coisa. Em momentos, quem crê assim, em momentos eles dizem que os textos sagrados falam sobre alma, em outros momentos eles dão a entender de que a alma que ele falou, eles reproduzem como espírito, que dá no mesmo. Por que eu estou falando isso? Pastor, qual é a diferença? Quem é o herege dos dois? Mais uma vez, nenhum dos dois. Porque também a Bíblia dá uma objeção para os dois. Qual é que eu creio? Eu creio na tricotomia, baseado no texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a espada, a Bíblia, as Escrituras, a palavra, é como a espada, mais penetrante de que qualquer outra, que pode dividir a alma do espírito, as juntas da medula. Então a alma é a psique, o espírito é pneu. Então existe munição também para quem crê na dicotomia. E não tem questão de ser herege, não existe, tá bom? Então tem espaço para os dois pensamentos nas Escrituras Sagradas. Eu deixei isso aqui claro para que os irmãos entendam de que o corpo, alma, espírito, corpo, alma, espírito, corpo, alma, espírito, alma barra espírito, muitos de nós acreditamos de que o Senhor veio para salvar o quê? Que o Senhor veio salvar nós para o arrebatamento. Veio salvar nossa alma. Só a alma. Esse corpo é importante. O Senhor, ele se entregou por completo. Tertuliano de Cartago, ele fala de que se o nosso corpo não tivesse nenhum tipo de serventia, Cristo não teria entregado o seu para ser moído e açoitado. Então, o nosso corpo ele é importante.
Porque a minha identidade está ligada ao meu corpo também. Isso aqui sou eu. Da mesma maneira você. Tanto é que Paulo cita lá que os mortos ressuscitarão e serão transformados. O corpo corruptível, sujeito à morte, à decomposição, ele não vai ser assim. Será de que maneira? A sequência, o ciclo de Jesus vindo aqui, ele nos ensinou como sucederá isso. Jesus veio, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele veio no corpo incorruptível. O corpo, alguns dos seus discípulos não conheceram ele. Ele estava lá, alguns dos seus discípulos, os 12 que estavam no caminho de Emaús não conheceram. Né? O João, ele percebeu que era Jesus, quando lá o apóstolo João percebeu que era Jesus, quando ele apareceu no mar da Galileia, lá, filhinhos, que tendes aí e tal, capítulo 21, que é o encontro, um versículo assim que eu amo muito, é o reencontro de Jesus com Pedro, depois dele ter negado. João conheceu Pedro, não. João disse para Pedro, é o Senhor, quando Pedro cai na água e vai ao encontro dele. Ele estava lá e no corpo, ele não estava no mesmo, não era da mesma maneira. Eu não estou dizendo que ele tinha 2 braços, mas eles não estavam conhecendo lá. Porque aquele corpo lá que atravessou, as portas fechadas dos discípulos guardados, ele atravessou lá para se apresentar a Tomé, é basicamente daquela maneira lá que mais ou menos nós acreditamos que seremos. Nós não podemos cravar 100%, mas ele nos dá muitas pistas de que pode ser esse o caminho, né? Essa transformação do corpo. Aí muitos até perguntam, pastor, e como é que vai ser? Por exemplo, uma pessoa morreu deficiente, crente, morreu. Como é que vai vir? Vai ter cadeira de roda no céu? Hã? Ele foi cremado. Isso, né? Essa resposta aí, a resposta para isso aí vai estar no grande trono branco. Nós vamos já descobrir. Mas será um corpo corruptível, será um corpo perfeito. Inteiro. Quando a Escritura diz assim, ó, Isaías, né? O Jeremias fala que o leão, ele andará com o cordeiro, não é isso? A criança, ela colocará a mão na toca da áspide. Esse texto aí, ele não pode ser interpretado de maneira alegórica nem simbólica. Não pode. Não. Ela não nos dá, a Bíblia não nos dá permissão, não tem. Nós não podemos inventar. Esse texto tem que ser interpretado literalmente. E é assim que acontecerá. No momento que estivermos na plenitude. A natureza, Paulo diz que a natureza ela geme. A natureza está em trabalho de parto, gemendo para que venha essa plenitude. Para que seja como era no começo com Adão. Não existia essa agressividade. Então, acontecerá exatamente daquela maneira. As mulheres, elas pegam as catitas, né? Brincarão com as catitas. Brincar com as baratas, e não passando, a mulher não pegar as baratas, não brincar. Não tem, mas esse medo vai acabar. Né? De que é que tu tem medo, Tiago? O do Paulo eu sei qual é o animal que ele tem medo. Inseto. Não vou nem dizer aqui que é para não desmoralizar ele. Hã? Então pronto, o Tiago, os animais que vão ficar perto dele vão ficar felizes por estar perto do Tiago. Então é mais ou menos esse sentido aí, tá bom? Desse momento, desse momento na história. Pronto. Então, o que realmente é salvo na redenção? O que é salvo na redenção é a nossa alma, o nosso corpo. Só que será transformado. Isso aqui não é. Inclusive, Paulo, no começo
1 Coríntios 15, ele fala de que isso aqui não é do céu, isso aqui corruptível, que se deteriora. Elias, quando foi arrebatado, ele com certeza sofreu, em algum momento ele sofreu esse ato, esse piscar de abrir e fechar de olhos para Elias, em algum momento aconteceu, para que ele tivesse acesso ao terceiro céu. Com certeza teve esse momento, né? Porque isso aqui não habita no céu. O corpo corruptível não habita no céu. Passa outra aí. Tribunal de Cristo, importante. Tribunal de Cristo, inclusive alguns perguntaram, baseado em 2 Coríntios 5,10, coloca lá para a gente lá, 2 Coríntios 5,10. O Tribunal de Cristo é uma etapa também do julgamento, tá? É uma etapa de julgamento. É o chamado, esse tribunal aí é só para os crentes, tá bom? Só para salvo. Isso aqui não é para saber quem vai ser salvo e quem não vai ser, não. Isso aqui é dos salvos, só. O Tribunal de Cristo, segundo Paulo, em 1 Coríntios. Isso, 2 Coríntios. Inclusive, existem outros respaldos sobre essa questão de recompensa. Essa recompensa aí, alguns dizem que é coroa, né? Paulo cita lá, mas existem recompensas. Para nós que estamos aqui, o Senhor vai nos dar recompensa. Pois todos nós devemos comparecer diante do Tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quando estivermos aqui, quer boas, quer más. Então, o crente esforçado, dedicado, o crente que tem entregado o máximo para servir a Cristo, ele vai ser recompensado de certa maneira. E existe crente não cego? Tem ou não tem? Claro que tem. Esse crente não cego, ele vai estar lá também. O crente não cego vai estar sentado lá. Pois todos nós devemos se parecer. Passa aí, versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens o que somos, se manifesta diante de Deus. Não, acho que é o anterior, né? Eu acho que é o 9. Não, é só o 10, eu confundi esse versículo aqui. Porque o Paulo cita também, ele cita as obras que são feitas no edifício. Uns constroem um edifício na fundação, uns constroem edifício de ouro, outros de prata, outros de madeira, outros de palha, outros de feno. O que é isso aí? Isso aí é dedicação. Isso é entrega do homem, né? Com relação a o que ele tem. Está bem? É? Deixa eu dar água para ele. Está com o chão vermelho, né? É sinal? Tá, dá um pouquinho de água para ele, ver se ele melhor. Tá bom, queridos? Então, para que os irmãos entendam, com relação ao Tribunal de Cristo, ele é um momento especial para os crentes, tá bom? Tem que ver se ele não está funcionando aí. Faz primeiro socorro, Zé. Vira só ele de lado e deixa ele. Não segura, não trava, não faz nada. Só vira de lado e deixa ele. Só afasta as cadeiras dele aí e deixa ele aí. Não precisa. Pode ir, você mesmo. Só vira de lado para que ele não se gaste. Aí evitem de estar em volta, tá bom? Que é para deixar o ar mais livre para ele, tá bom? Tá passando.
Tem aquele tapete que a gente trouxe. Hã? Não, mas vou ficar deitadinho, né? Vou continuar deitado. Aí coloca aí para ele continuar deitado. Vou ficar direto aí. Isso. Pronto, passou já, né? Vem alguém buscar aí? Como é que é? Tá, então vamos sentar. Deixa só o Paulo Henrique lá com ele, só uma pessoa com ele lá, tá bom? Vamos lá, dar continuidade aqui. Graças a Deus que ele já está melhor. Tá bom, queridos? Então vamos lá, dar continuidade aqui. Então, o Tribunal de Cristo é para os salvos, irmãos. Eu acredito que nesse ponto é ponto pacífico, né? Não existe ninguém que venha com outro ponto contrário, né? Até porque a Bíblia é muito clara com relação a isso aí. E existe o trono branco. Tem a sequência lá? Existe o trono branco, que é o momento do juízo final. É o trono branco lá de Apocalipse 21, é isso? 20? Qual é o capítulo de Apocalipse? Quem lembra aí? Vamos lá. O trono branco é Apocalipse 20, é? 20. Ah, está aqui, Apocalipse 20. Esse trono branco aí, para quem era o trono branco? Você já ouviu falar do trono branco, né? Para quem você acha que é o momento do trono branco? O juízo final? Hã? Os ímpios. Os ímpios. Os salvos não foram julgados. Existe julgamento para salvo. A situação do salvo, ela foi toda ela decretada na cruz. Ela foi convergida na cruz, finalizou tudo lá. Não existe um julgamento, por que é que vai ser salvo? Não. A cruz já disse tudo. A cruz resolveu tudo. Isso aqui é para os ímpios, trono branco. Nesse momento aqui, é aí que vai acontecer a resposta que a Gêmea trouxe aqui com relação a quem foi cremado. As Escrituras dizem que todos darão seus mortos. Quem vai ressuscitar primeiro são os crentes que morreram. Os salvos que morreram, eles serão ressuscitados no momento da última trombeta, no corpo transformado. Eles serão ressuscitados. Os ímpios não serão ressuscitados, não, continuaram lá. Os corpos dele. A alma não está dormindo. Segundo Apocalipse aqui, João viu as almas debaixo do trono lá, clamando, estavam com vida lá. Quando o mendigo lá, né? O Lázaro, ele morre, ele tem uma conversa lá, sóbrio. O rico morre, ele tem uma conversa sóbria com Abraão. Está morto, está conversando lá. Então, Paulo diz que ele preferia morrer e estar com Cristo do que continuar em vida. Ele tinha certeza de que se ele morresse, ele estaria com Cristo. Então, a alma não dorme. Não tem. Essa ideia de alma dormir é uma ideia que as igrejas adventistas, mais uma vez, né, defendem com unhas e dentes e tal, né? Mas não é o que a Bíblia fala. E o mar vai dar os seus mortos,
todos aqueles que morreram sem Cristo estiverem mortos nesse momento aqui, vai ser apresentado todos. Então foi ano passado, né, que aquele grupo de pessoas foi fazer um turismo embaixo do mar lá e implodiu, o submarinozinho implodiu, né? Ninguém encontrou nem destroço porque acabou tudo. Aquelas pessoas lá, se tivesse algum crente lá, aquelas pessoas novamente vão ser apresentadas de maneira transformada, né? Um corpo transformado, no soar da última trombeta. E os que não são crentes, que estiveram lá, o mar vai entregar eles, o corpo deles, para o grande trono branco. Eles vão ser entregues para o juízo. Esse momento aqui, ó, é o momento dos ímpios. O trono branco é para os ímpios. Não é para aqui. Nós não vamos estar lá no meio e vamos estar naquela expectativa. Será que alguns vai chamar meu nome? Será? Não vão ser abertos os livros, né? Os livros dão a ideia de que são os atos desastrosos, os atos de abominação, de desprezo, de não dar crédito. Ou seja, o registro da vida de cada um vai estar lá. E não vai ser lido de um a um, vai ser feito de uma maneira divina. De maneira divina. Né? Eu não sei como é que vai ser feito isso, mas não vai ser da maneira que os adventistas creem, que está acontecendo o juiz investigativo, né? Em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos, no céu, e ele abriu o livro da vida e está fazendo investigação de quem vai ser e quem não vai ser salvo. Então, quando ele acabar essa investigação, e organizar tudinho, cada um no seu quadrado, quem está salvo por esse lado, quem não está por esse lado, quando acabar isso aqui, que está desde 1844, essa investigação, aí ele vai vir para dizer. Não é assim que a Bíblia ensina. É mais uma heresia deles, né? E mais um reforço para nós nos afastarmos dos seus ensinos. Aí sim, nesse ponto aí é que eu fico com dúvida, porque tem muitos que são pastores renomados de igrejas que são tidas como grandes, tipo a Assembleia de Deus, que ficam tirando foto com pessoas, doutores, tidos como pastores da igreja adventista, que é uma seita. Aí para eles está tudo bem, está tudo tranquilo. Porque falam legal, né? Falam bonito e tal. E agora estão querendo vir com essa historinha aí. Então, um zero bem grande para eles. Então, esse trono branco aqui, com os ímpios todos presentes lá, com todos os mortos, os vivos e os mortos, sendo entregue para esse trono branco, será para os ímpios. Tá? Tem mais algum aí? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, eu acho que é o último capítulo, né? De Apocalipse. Isso, é o último capítulo. Porque é aqui que nós estaremos. A eternidade, ela vai ser aqui. A Nova Jerusalém. Aí, você já viu como é que a Bíblia tece esses comentários sobre a Nova Jerusalém? Inclusive, Apocalipse, Isaías fala sobre esse novo céu e nova terra. Né? Onde é que vai ser? Quem sabe? Aqui. Aqui é a eternidade. Nós iremos viver um período, o período dos 1000 anos, nós, os salvos, nós estaremos com Cristo. Como ela colocou na sequência lá, não acaba. O período de milênio com Cristo, ele não acaba. Não é lá que é o fim sem fim, como fala Santo Agostinho. O fim sem fim não é no milênio. O milênio é parte do fim sem fim. Então, o fim sem fim é aqui, se dá aqui. Aqui é o auge dele, onde nós estaremos, na Nova Jerusalém. Será tudo preparado, orquestrado para nós estarmos. Nós estaremos aqui. É aqui, nesse local, que o leão andará. É isso aqui que Isaías cita, que o leão,
eu não lembro, se for os irmãos aqui, se eu estiver confundindo Isaías com Jeremias, tá? Que o leão, que é? Isaías, né? Que o leão andará com o cordeiro, os dois andarão sendo amigos, uma criança. É aqui, ó. Aqui é a eternidade. Então, baseado nessa fala de Isaías, terão os animais lá, né? Só que será da maneira que Cristo projetou no Éden. Seremos eternos. Eles colocou na Hã? fizeram tudo mancho. Isso. Exatamente. Leão. Olha aí, ó. A pastora acertou em cheio nesse ponto aí. A revista do Testemunho de Jeová lá é assim. Muito bacana, eles colocam, a pessoa tem que ter as mulheres têm que ter aquele chapéu que eles usam, né? Dá a entender que são eles, né, no caso. E aí cada um puxa a sardinha para o seu lado. Os adventistas também falam muito sobre eles são assim, eles se consideram peritos em escatologia, eles dão aula e tal, mas tudo puxando sardinha para o lado deles, né? É o que eu sempre digo, eles não nos consideram salvos, eles creem de maneira afinca de que todos nós somos perdidos, nós precisamos ir para lá para sermos salvos. A igreja adventista, que é a remanescente, o selo do Espírito Santo é a igreja adventista, eles creem assim. Pastor, nunca ouvi eles falar isso, então precisa ir para os cultos deles. Eles vão dizer que eles são teu amigo. Ah, tu é crente? Eu também sou, vem cá, vamos conversar. Aí vem começando, trazendo devagarinho, daqui a pouco está tentando entrar na mente. Então, eles puxam sardinha, cada um puxa a sardinha para o seu lado. A ideia aqui não é puxar sardinha para canto nenhum, é só dizer o que a Bíblia fala. Então, por que o Apocalipse fecha como Nova Jerusalém? Porque é aí que será o fim sem fim. É lá que nós estaremos. O corpo transformado, todos os males que solapam a humanidade, o inferno não existirá mais, a morte será lançada no lago de fogo. Então não existirá mais nada disso. Nós estaremos lá, nesse lugar onde o Senhor preparou para nós. Aqui tem algumas referências aqui, né? E Hebreus também, né? Então é isso que nos aguarda. Nós vamos fechar aqui esse ponto que como eu falei para os irmãos aqui, que é muito complexo, né? Escatologia é bom de falar, só que num período curto como nós estamos utilizando aqui, não dá para falar sobre tudo. Precisávamos de muitas aulas para falar sobre um assunto, muitas aulas para falar sobre um assunto só, no caso o arrebatamento. Mas por que é que Deus deixou para nós os textos que falam sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos? Não é para nós nos alarmarmos, não é para os crentes não têm que ficar preocupados. Ele deixou com um propósito, de que o nosso fim, o final para nós, ele é um final no qual a vitória é garantida para nós. Todas as vezes, desde os comentários que Jesus tece sobre isso, onde ele enaltece os salvos, até Apocalipse, é a demonstração de que nós precisamos ter esperança. Nós não podemos perder a esperança, porque esse mundo tem nos afligido, um mundo que não gosta de nós somos inimigos dele, eles fazem tudo contra nós. Nós mantemos a nossa esperança, porque o nosso final, ele é esplendoroso, ele é um final maravilhoso. É isso que a escatologia, o propósito da escatologia tende a atingir em nós, é esse final. Então o crente não tem que ficar preocupado Senhor, o que vai ser o crente? Ele tem que ser, a primeira coisa que o crente tem que ser ele tem que ser certo de que ele é um servo de Cristo, de que ela é uma serva de Cristo, e de que todas essas promessas aqui, sempre ele coloca os seus servos no meio, né? Por exemplo, ele fala que na tribulação era para ser pior, o negócio era para ser mais ferrenho, ele não permitiu que fosse mais ferrenho por causa dos eleitos, dos seus eleitos. Marcos é mais claro, por causa dos seus eleitos,
a tribulação não é mais longa. Né? Ele diz que quando o falso profeta vier enganando muitos com prodígios e tal, se for possível até fazendo cair fogo do céu, ele vai fazer cair fogo do céu, só não vai ter uma classe que ele não vai enganar. Ele não vai enganar. São os eleitos. Então, ele sempre deixa claro de que o nosso final, o propósito, o cuidado que ele tem conosco é para nós nos animarmos. Mesmo no meio de todas essas catástrofes que estão acontecendo, porque nós vamos sofrer. Se nós estivermos na grande tribulação, nós iremos sofrer também. Nós não sofremos com a pandemia? Os irmãos entendem? Então, mas isso é para trazer esperança, porque o final do crente é um final feliz. Amém? Fique de pé. Pode ser. Ajuda ele aí a criança. Coloca o gasofilaço aqui, Reginaldo, por favor.